Pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Estuda. Pobre foi feito para estudar. Estudando vai ter trabalhos dignos, salários dignos. Olá pessoal, vocês se lembram da fala do presidente Lula dizendo que o pobre nasceu para trabalhar e não para estudar? No dia de ontem, dia 28 de janeiro de 2026, o apóstolo Valdemiro detona essa fala do presidente Lula. Ele está reunido com os bispos e pastores da Igreja Mundial do mundo todo, uma reunião específica na igreja dele, e ao vivo ele detona a fala do presidente Lula. Mas antes dele comentar sobre a fala do Lula, ele está num momento de oração e ele está orando pelas pessoas que foram afetadas pelo escândalo do INSS, as pessoas que foram roubadas. Ele entra nessa oração, logo após ele continua comentando sobre a fala do Lula. Eu queria que você assistisse comigo aqui até o final, queria que você deixasse o seu like. Nós sabemos que o apóstolo Valdemiro, ele sempre se posiciona, ele sempre está comentando e falando sobre os fatos que estão acontecendo no dia a dia no Brasil. Vamos acompanhar então até o final, depois a gente volta aqui comentando. Prospera a vida e os caminhos deles, empresas, comércio. Abençoa os aposentados, pensionistas, assalariados. Meu Pai, limpe esta nação, esse país. Remova, Senhor, essas quadrilhas que vêm destruindo o teu povo, tirando a renda, a aposentadoria, tirando o sossego dos trabalhadores, tirando o proveito da desgraça dos pobres e miseráveis que não têm estudo, que não têm renda. Meu Deus, limpa essa nação, Pai. Limpa esta nação, entra com providência, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. 10h37. Senta um instantinho, por favor. Quero dizer a você que está do outro lado, que você depende unicamente de Deus, tá? Seja você rico ou pobre, branco ou negro, tenha você amigos ou padrinhos ou não, você só depende de Deus. Você não depende de mim, você não depende de homem algum, você depende de Deus. Eu vou provar isso para você na Bíblia hoje, tá? Só de Deus. E estuda. Estuda. Pobre foi feito para estudar. Estudando vai ter trabalhos dignos, salários dignos. Lembre-se que Jesus falou: o meu povo sofre por falta de quê? Traduzindo, por falta de estudo. Até quem não estudou engana os analfabetos. E se for mentiroso, então, se tiver o dom da mentira, aí é que engana mesmo. O sujeito se especializou na arte de mentir. Então, um conselho para você que é pobre, não fica que nem eu não, estuda. Corta aí, ó. Isso. Estuda. Estuda. Pobre foi feito para estudar, para sonhar e para conquistar, para realizar sonhos e para glorificar o nome do Deus poderoso. Para isso, tá? Não entra nessa de que pobre foi feito para trabalhar, não, foi feito para estudar. Todo mundo tem que trabalhar, todos têm que trabalhar, todos. Todos temos que trabalhar, tá? Todos. Mas
Mas você tem que estudar. Então é desse jeito. Você entendeu o recado. Imagina se é o outro lado que fala uma besteira dessa. Só besteira. Mas aí, dominaram, e agora é só besteira. A mim não domina, não. Eu não ponho tapete para bandido, não. Eu não. Mas não põe mesmo. Pode fazer o que quiser comigo. Matar, prender, arrastar na praça. Eu não ponho, não. Quem crê não foge. Amém? É desse jeito. Não põe tapete para bandido. Eu não. Não põe. Então pronto. Vamos em frente. Se você tem vontade de se formar, ter um diploma, faz esse pedido para Deus que Ele te dá condição. Pobre tem que estudar. Pobre tem que estudar. Mas você não falava isso, eu não falava até o caduco lá falar que pobre nasceu para trabalhar, não nasceu para estudar. Então pronto. Agora eu vou falar. Está caducando. Mas como é que pode? Com 35 anos, tem que ter 35 anos assim para candidatar, mas depois fica caduco, não tinha que tirar também? Né? Então, é desse jeito. Nasceu para estudar. Eu não estudei porque não tive oportunidade, senão eu estudava. Só que também não sou tão burro assim, né? Porque eu sozinho, eu estudo um pouquinho por aí, né? Desenvolvo alguma coisinha. Já estou com certa idade, assim é mais difícil de aprender, né, mãe? Pelo menos mais do que essa turma aí. Essa turma que só fala besteira, não sabe fazer, nem tabuada conhece. Tem diretor de banco aí que não sabe fazer conta com 3 números na chave, como a gente fazia lá no interior. Dividir. Sabe nada. Aliás, depois que inventaram esses negócios, essas calculadoras aí, celular, aí é que ficou mais burra ainda. Aí que ninguém faz nada mesmo. Antigamente não tinha nada disso, não, era no lápis. Que errava e pagava com a borrachinha. Aí sim. Hoje está fácil fazer, colar. Aliás, você viu os médicos que formaram esse dia aí? É complicado, rapaz. O negócio está feio. Bem, pessoal, existem muitas pessoas que não concordam com o Valdemiro, mas sobre esse posicionamento dele nós temos que concordar. Eu acompanho o Valdemiro, se você acompanha ou não, esse fato nós temos que dar razão para ele. Gente, o pobre tem que estudar para ter bons trabalhos, para ter ótimas posições e bons ganhos. Isso é fato. Parabéns, Valdemiro. Gente, deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo, qual é o seu posicionamento em relação a isso. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas. Compartilhe nas redes, nos seus stories, compartilhe nos grupos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.